Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que participo da quinta Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica de Portugal. Enquanto eu faço a colocação dos meus slides para fazer a apresentação, eu começo a minha apresentação pessoal. Eu sou Virgínia Ceni Fernandes, eu sou professora de uma instituição de ensino superior, a UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto, localizada no Guarujá, no litoral de São Paulo, no Brasil. O título do meu trabalho é a Governamentalidade Neoliberal na Avaliação de Ensino Superior, Concepções e Análise do Discurso da Prova do ENAD. Nesse trabalho, eu trato sobre o conceito da governamentalidade na avaliação de educação superior e as suas consequências na formação do sujeito. O meu objetivo é analisar a concepção de governamentalidade presente nas provas do ENAD realizadas pelo MEC do Brasil. A metodologia é uma pesquisa de natureza exploratória e qualitativa, desenvolveu-se com base em textos bibliográficos e na análise do discurso na perspectiva de Foucault. Das teorias de Foucault, eu aproveito a teoria que ele diz que os exames são dispositivos de vigilância e controle sobre a formação dos sujeitos avaliados. E de Dardot e Laval, eu uso o conceito de avaliação que está a serviço da lógica do desempenho dos governos neoliberais ao instaurar um Estado avaliador que mobilize instrumentos de poder na formação do sujeito neoliberal. A avaliação, também, para Dardot e Laval, é uma estratégia do Estado para impor as normas da competitividade do mercado. Qual é o questionamento que eu faço? Como o perfil do profissional da educação, desejado pelo mercado de trabalho contemporâneo, constitui-se de forma a sustentar os discursos da governamentalidade neoliberal como verdades? E aí eu trato um pouquinho sobre o que é avaliação, a partir do conceito das políticas neoliberais, e em seguida apresento alguns dados coletados da análise do discurso das provas. Então, a avaliação ela contribui para a expansão da educação superior e ao mercado econômico a partir da imposição do neoliberalismo. A avaliação torna-se uma prática frequente, com importantes instrumentos de controle. A sua dimensão política e econômica vai prevalecer sobre a dimensão pedagógica. Então, a avaliação, na verdade, vai servir para acompanhar o nível de atendimento ao mercado econômico, trazendo facilidades, oportunidades e lucros aos donos das instituições de ensino superior, agora grandes empresários. Para Foucault, o exame, ele revela relações de poder e de saber. Todo aquele ritual do exame, de testes, preparo, etc., de competitividade, ele vai dizer para a gente que ali estão estabelecidas relações de poder e de saber. Os exames nacionais, na verdade, são estratégias que vêm atender ao Estado por meio da vigilância e punição aos estudantes e aos educadores das instituições. Na verdade, eles transferem aos indivíduos a responsabilidade pelo seu sucesso ou insucesso. No Brasil, esses exames nacionais, eles são elaborados, otimizados, toda a organização é feita pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, por meio do órgão chamado INEP. Dentro do INEP existe um departamento, o Banco Nacional de Itens, que prepara todo esse formato de provas, que geralmente vem no formato de questões em forma de testes ou dissertativas. Nessa pesquisa, o meu objeto de pesquisa foi o Exame Nacional, o ENAD, é o Exame Nacional do Desempenho do Estudante, que é realizado aos estudantes do curso de graduação. É um exame que é realizado a cada 3 anos, ele tem um formato de testes, é baseado nas competências, habilidades e conteúdos curriculares previstos em diretrizes curriculares nacionais de cada curso. A prova, ela tem questões de formação geral, conhecimentos específicos. E os resultados obtidos pelos alunos em cada curso são utilizados para calcular uma escala de 5 pontos para esse curso. São publicados, essas notas são publicadas e também alimento e indicador composto da qualidade do curso. Além disso, nesse trabalho que eu desenvolvi, eu considero o ENAD, as provas, os testes, como espaços dos discursos do governo empresarial.
Por quê? Porque são provas que elas estão distribuídas, publicadas, divulgadas em âmbito nacional. Além disso, elas contêm conteúdos de sites, reportagens, conceitos que podem revelar o posicionamento, a visão de mundo dos sujeitos na sociedade. E, por conta disso, eu acabei fazendo uma análise do discurso que propõe olhar as multiplicidades para a heterogeneidade constitutiva da linguagem, para práticas discursivas, produtora dos objetos, saberes e sujeitos. Os conceitos básicos da teoria de Foucault na análise do discurso são 4. O conceito de enunciado, de formação discursiva, de prática discursiva, de heterogeneidade do discurso. Foram utilizados nessa análise esses conceitos. Então, o enunciado, que seriam os enunciados? São os atos de linguagem, as frases, os falares, os dizeres, que se cruzam no determinado tempo e espaço, e aqui, nesse caso, é o caderno de provas do ENAD. Ele também diz que o enunciado se divide em 4 aspectos: referente, sujeito, campo associativo e materialidade específica. Então, eu cito um exemplo, é um enunciado que aparece na prova para a gente poder entender um pouquinho esse conceito. Um professor é, antes de tudo, alguém que se doa, que ama as crianças, que acredita na sua nobre missão de ensinar. Ao analisar esse discurso, essa fala, nós podemos entender que o referente nos indica que é uma figura de um professor, de um mestre, que está associado à doação, à caridade, à concepção de missão. Então, um professor missionário, né? Sujeito é quantos professores acreditam e entendem que esse é o papel do professor. E o campo associativo? O campo associativo são as correlações com outros discursos. Esse discurso de professor missionário, caridoso, é um discurso que é proveniente do discurso religioso e não condiz com o conceito de um professor no âmbito da ciência, que é ser educador, que é um pedagogo. Né? E a materialidade específica é de que forma esse conceito é disseminado. Então, a partir do momento que essa visão de professor missionário, caridoso, é divulgada, é disseminada, quantas pessoas, quantos professores atendem e acatam esse conceito? A formação discursiva é a partir daquilo que deve ser dito dentro de um determinado campo, a regularidade. Por exemplo, nos discursos publicitários existe um conjunto de palavras e termos que são provenientes desse grupo. A mesma coisa dos discursos políticos, econômicos, etc. E aí nós entendemos que a repetição de palavras como competitividade, inovação, empreendedorismo são palavras típicas do discurso empresarial. E aí nós criamos uma formação discursiva. E aí tem a prática discursiva, que significa falar segundo determinadas regras, expor as relações que se dão dentro de um discurso. A partir do momento que essa concepção de professor missionário, doador, caridoso, é disseminada por meio da televisão, em outros determinados meios, então ela acaba se tornando uma pseudo-verdade. Essa é a prática discursiva. Nesse trabalho, para formar o corpus dos enunciados, eu comecei primeiramente pela leitura de todos os textos, das alternativas, dos referentes, das referências bibliográficas, das provas, dos cadernos de provas. Eu chamei de referentes. Em seguida, eu faço a seleção do campo associativo, das palavras e expressões do campo semântico. Como eu utilizei o discurso da formação de sujeito neoliberal utilizada por Dardot, então eu observei de que forma esses elementos, essas palavras apareciam nesses manuais. Então, competitividade, norma de desempenho, governo de si, empreendedor de si, colaborador de empresa, etc. Aqui eu coloco alguns exemplos em que mostram esse discurso,
que a prova ela é impregnada desse discurso empresarial e que nós observamos que esse perfil de professor que aparece normalmente nesses documentos, ele vem configurar a figura de um professor colaborador de empresa. Então, aparece o perfil de um professor com a ideia de que um novo professor que se almeja, ele precisa interiorizar as normas de desempenho da qualidade da sociedade neoliberal. Ele reduz a autonomia do professor, onde a empresa torna-se um modelo a ser imitado, como também uma atitude que deve ser valorizada na criança, no aluno, no professor, ou seja, um novo modo de ser, uma nova ética. É como se o indivíduo pensasse: minha maneira de agir é meu cenário de sucesso. Em resumo, o discurso é o lugar da multiplicação dos discursos, bem como o lugar da multiplicação dos sujeitos. Quais os dados que eu identifiquei? O elemento unificador dos discursos das provas não é a formação do sujeito neoliberal. Pelo contrário, ou foi observado que o modo de ser do sujeito neoliberal é que foi construído pela forma em que se disse sobre o professor nas provas. Então, aquele conjunto de formulações, de dizeres, de falares típicas da lógica empresarial é que você observa que estava sendo feita a formação do sujeito. Então, é dessa forma que a gente chega, né, na conclusão que a prova ela é impregnada desse discurso do governo empresarial, embora seja uma prova voltada para alunos do curso de pedagogia que estão voltados para a formação docente. As conclusões. As provas do ENAD, na verdade, representam um dos locais em que os poderes e os discursos operam, deixam rastros de produção de verdades de uma sociedade neoliberal. Então, dessa forma, os dispositivos de controle e vigilância que são exercidos sobre os indivíduos. Quando esses se deparam com esses falares, com esses discursos como verdades, eles se apropriam, interiorizam como pseudo-verdades, tornando-as como práticas ideais para se atingir o sucesso profissional ou uma vida de felicidade. Alguns discursos agem sobre o fazer do estudante, do professor, geralmente voltadas para fins imediatos do seu trabalho. Outros incidem sobre a alma, por meio de técnicas direcionadas ao eu do próprio indivíduo. E algumas daquelas verdades recaem sobre a sua vida social, tornando as relações como se fossem diferenciais competitivos. Eu quero agradecer a todos a oportunidade, mais uma vez. Muito obrigada.